E aí, pessoal? Tudo beleza? Hoje a gente vai embarcar numa viagem irada pela história das constituições brasileiras. Vamos entender como elas refletem o pensamento político do nosso país ao longo dos anos, tipo, desde o Império até a República, passando por ditaduras e revoluções. Cada constituição tem uma história para contar, e acreditem, tem cada plot twist de fazer inveja a qualquer novela das 9. Será que a gente aprende com os erros do passado? Ou será que a gente tá, condenado a repeti-los? Preparem a pipoca, porque essa jornada vai ser fascinante, cheia de reviravoltas, intrigas e, claro, muito aprendizado. Então, sem mais delongas, bora começar essa aventura histórica. O Brasil teve 7 constituições ao longo de sua história, cada uma refletindo os momentos políticos, sociais e econômicos do país, com ênfase em diferentes ideais de organização do Estado e direitos dos cidadãos. A evolução dessas constituições mostra mudanças no pensamento político brasileiro, mas também revela uma tendência de falhas na execução efetiva dos princípios estabelecidos. A seguir, apresento um resumo das 7 constituições brasileiras e uma reflexão sobre o pensamento político e a dificuldade de sua execução. Imaginem só, 1824, a tinta da independência ainda estava fresca, e pá! Surge a primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I. Poder na mão do imperador? Centralização total? Opa, parece que a galera curtia uma monarquia, né? Mas calma lá, essa história ainda tem muita lenha para queimar. Constituição de 1824. Contexto: a primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I, após a independência do Brasil. Era uma constituição monárquica e centralizadora, com forte poder nas mãos do imperador. Principais características: governo monárquico e centralizado, sistema de governo unitário, voto censitário, limitando a participação política apenas a uma elite, instituição do poder moderador, que dava ao imperador o poder de intervir nos outros poderes. Reflexão: o pensamento político da época refletia o desejo de estabilidade e centralização do poder, com pouca abertura para a participação popular. Corta para 1891. A proclamação da República ecoou o Brasil afora, tipo um grito de gol do Mengão no Maracanã, e com ela, a promessa de um novo começo. Inspirada nos Estados Unidos, a ideia era ter um país federalista, republicano, sabe como é? Mas será que na prática a coisa rolou? Constituição de 1891. Contexto: após a proclamação da República, a Constituição de 1891 foi a primeira republicana do Brasil. Inspirada pela Constituição dos Estados Unidos, buscava instituir um regime federalista e republicano. Principais características: república presidencialista, com grande autonomia para os estados, separação rígida dos poderes, voto universal masculino, excluindo mulheres e analfabetos, supressão do poder moderador. Reflexão: a Constituição refletiu a vontade de criar uma república com características federativas, mas com a exclusão de grandes parcelas da população do processo político. 1934, o Brasil fervia com a Revolução de 30, tipo panela de pressão prestes a explodir. Getúlio Vargas no comando e a necessidade de modernizar o país batendo na porta. A Constituição de 34 chegou chegando, tentando dar uma resposta às demandas sociais e econômicas da época, tipo um passe de letra do Pelé. Constituição de 1934. Contexto:
Durante a Revolução de 1930 e com Getúlio Vargas no poder, a Constituição de 1934 procurou modernizar o Brasil, respondendo às demandas sociais e econômicas da época. Principais características: fortalecimento do Estado e a introdução de direitos trabalhistas, criação da Justiça do Trabalho, reconhecimento de direitos sociais, como a jornada de trabalho de 8 horas, sistema presidencialista, mas com certa centralização. Reflexão: a Constituição de 1934 reflete a crescente mobilização de movimentos trabalhistas e populares, mas não foi totalmente eficaz na implementação das reformas sociais previstas. 1937, plot twist na área. O clima deu uma esfriada, e não foi por causa da garoa em Sampa. Getúlio Vargas, no auge do seu poder, outorga uma nova Constituição, inaugurando o Estado Novo. Constituição de 1937. Contexto: a Constituição de 1937 foi outorgada por Getúlio Vargas, em um contexto autoritário, com o Estado Novo, e instituiu um regime ditatorial no Brasil. Principais características: supressão das liberdades civis e políticas, centralização extrema do poder no executivo, criação de uma Constituição autoritária com forte controle estatal. Reflexão: esta Constituição reflete o temor de Vargas em relação a movimentos comunistas e outros opositores, mas representou um retrocesso significativo nas conquistas democráticas. 1946. Um sopro de democracia após a tormenta da guerra. Segunda Guerra Mundial finalmente acabou, e o Brasil respirava aliviado, tipo quem tira o pé da lama. Com o fim do Estado Novo, a promessa de democracia voltava a pairar no ar, como o cheirinho de café fresco. Constituição de 1946. Contexto: após o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo, a Constituição de 1946 procurou restaurar a democracia no Brasil. Principais características: restauração do presidencialismo e das liberdades democráticas, criação de um estado de bem-estar social, com direitos trabalhistas garantidos, garantias para o voto feminino e maior participação política. Reflexão: a Constituição de 1946 reflete um período de otimismo e busca de estabilidade democrática, mas a instabilidade política nos anos seguintes, com golpes e crises, evidenciou dificuldades de execução dos ideais democráticos. 1967. E a história dá mais uma volta, tipo um looping na montanha-russa. A ditadura militar se instala no Brasil e, com ela, a Constituição de 67, que basicamente dava carta branca para os militares. Anos de chumbo, censura, repressão. Uma fase sombria da nossa história, tipo um apagão no meio do carnaval. Constituição de 1967. Contexto: em um momento de ditadura militar, a Constituição de 1967 consolidou o regime militar, com o apoio dos setores conservadores da sociedade. Principais características: fortalecimento do regime militar e do poder executivo, suspensão de direitos civis e políticos, instituição do ato institucional número 5, AI-5, que permitia o fechamento do Congresso e a suspensão de direitos. Reflexão: esta Constituição representa uma continuidade do autoritarismo, com uma clara ruptura com a democracia e um aprofundamento da repressão política. 1988. É hora de virar o jogo, tipo o Brasil virando o placar contra a Alemanha na final da Copa. A ditadura finalmente chega ao fim e o Brasil celebra a redemocratização. Uma nova Constituição, a Carta Cidadã, surge como símbolo da esperança por um futuro mais justo e democrático, tipo um raio de sol depois da tempestade.
Constituição de 1988. Contexto: a Constituição de 1988 foi elaborada após o fim da ditadura militar, num momento de redemocratização, e é a atual Constituição do Brasil. Principais características: estabelecimento de um Estado democrático de direito, garantias de direitos sociais, individuais e coletivos, criação de um sistema de saúde pública universal, SUS, ampliação da participação popular, com maior acesso a direitos políticos. Reflexão: a Constituição de 1988 representa um marco importante no Brasil, com a construção de um Estado de direito democrático. No entanto, a implementação de seus direitos e princípios tem sido desafiada por uma série de problemas estruturais, como a desigualdade social e a falta de efetividade em áreas como saúde, educação e segurança. E aí, curtiram essa viagem pela história das nossas constituições? O povo brasileiro vive uma escravidão legalizada. A coisa pública república está aos frangalhos, e o povo, que é a democracia, cuja poder emana, está refém das instituições democráticas, cujos representantes ideologicamente comprados e vendidos rasgaram a Constituição, pensamento político brasileiro e a execução das ideias. O pensamento político brasileiro ao longo da história reflete uma constante busca por estabilidade, mas também por inclusão e participação. No entanto, a execução efetiva das ideias consagradas nas constituições brasileiras sempre foi um desafio. Alguns fatores que explicam essa falha na execução incluem: desigualdade social. As profundas desigualdades socioeconômicas dificultam a implementação de políticas públicas eficazes que atendam a todos os cidadãos de maneira igualitária. Concentração de poder. Em muitos períodos, o Brasil teve uma tendência à centralização do poder, o que gerou um sistema político que não favoreceu a distribuição equitativa dos recursos e a plena participação popular. Instabilidade política. O Brasil passou por longos períodos de instabilidade política, com golpes, ditaduras e crises institucionais, que prejudicaram a continuidade das políticas e a implementação dos direitos constitucionais. Corrupção e falta de governança. A corrupção, a falta de transparência e a má gestão dos recursos públicos também têm sido grandes obstáculos para a execução plena dos direitos previstos na Constituição de 1988, que, em teoria, garante direitos sociais, educação, saúde e segurança para todos. Apesar dos avanços em diversas áreas, como o fortalecimento das instituições democráticas e o avanço de direitos civis e sociais, a efetivação do que está na Constituição ainda é um desafio constante para o Brasil.